Sabemos que quando um dia nos levantamos para servir o Rei da Glória, que também é conhecido como o Senhor dos Exércitos, nos alistamos para uma guerra. Entendemos pelo Espírito de profecia que estamos no contexto de uma luta cósmica espiritual. Você e eu somos soldados do grande conflito. O nosso Deus, Ele vai nos mostrar através da sua palavra que nós temos sim um general, mas que esse soldado também, ele passa por altos e baixos nessa guerra. Mas o Senhor ainda é aquele que transforma um soldado ferido em um soldado apto a lutar. Amém? Gostaria de abrirmos a nossa Bíblia aqui no Evangelho. Pode ir, meu irmão. Deixa eu passar. Glória a Deus. Vamos orar. Abra a palavra de Deus aí em João 11. Tem sido pregado bastante esses dias em cima desse texto. Mas, recentemente, o nosso querido professor, ele deu uma reflexão tremenda no velório em cima desse texto. Eu disse, quem sou eu para pregar depois que esse homem dá uma reflexão em cima desse texto? Mas, no dia que o nosso querido Edinaldo estava pregando em cima da morte de Lázaro, igreja, ele pregando aqui, e eu sentada ali, o Senhor me deu essa mensagem que hoje vou passar para vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua casa, para, Senhor, aprender um pouco mais sobre Ti. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Faz segundo o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. Faça aquilo, Senhor, que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida como um humilde instrumento nas Tuas grandiosas mãos. Me dá da Tua graça e fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui no capítulo 11, a gente vai ler um capítulo bem extenso. Vai dar para a gente passear bastante dentro dele. Mas vamos começar aqui a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta, a Maria e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: na verdade, que o dia tem 12 horas. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles não pensavam que estivesse falando. Pensava que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Até aqui. Aleluia. Nós vemos nesse texto a história desta família. Entendemos que a família de Lázaro, Marta, Maria, era uma família benquista, amada, uma família querida de Jesus. Então nós aprendemos que essa família, muitas vezes a gente já viu pregar várias vezes sobre a ressurreição, um grande milagre, que
que o Senhor fez na vida dessa família, que foi uma coisa gloriosa, você vê um ente querido seu ressuscitar sem ser no dia da vida do nosso Deus. Mas não é em cima disso que eu quero falar dessa família. Eu quero trazer para nós uma reflexão em cima desta família, sim, mas não só da morte de Lázaro. Eu quero que nós venhamos refletir em cima do estado espiritual que nós passamos pela nossa vida. Vemos que aqui tinha 3 pessoas, e essas 3 pessoas, elas foram pessoas que conheceram a Jesus, serviram a Jesus, mas a gente vai observar na vida de Marta e de Maria 2 ocasiões específicas, em que você pode perceber pela maneira com que se reage a algo que estava bem ou espiritualmente menos próximo do rei. A família era amada, a família era querida, era uma família cristã, pode-se dizer, eram os amigos do Senhor. Mas a gente observa, se a gente for lá para Lucas, eu já até preguei em cima dessa passagem, o Senhor mostra uma vez que o Senhor vai visitar essa família, sem ser uma ocasião de morte. O Senhor passou na casa de Marta e Maria, numa certa ocasião onde elas estavam ali para recebê-lo em sua casa. Era um momento não de dor, mas um momento de alegria. E no momento de alegria você viu uma atitude de Maria e uma atitude de Marta que me chama a atenção e que nos faz refletir, trazer para a nossa vida espiritual algumas coisas que nós podemos aprender. Quando o Senhor esteve na casa desta família, num momento de alegria, nós vemos que a palavra diz que o Senhor chegou e Maria já ali se sentou aos pés dele, para ficar aprendendo com o rei, aprendendo a sua palavra, priorizando ao Senhor, dando atenção ao Senhor. Marta errou? Não. Marta não errou no quesito de ir ali preparar algo para o Senhor. Ela quis ali receber ele da melhor forma. Mas se nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, nós podemos avaliar que se nós não tivermos cuidado, as coisas dessa vida, ela vai sim trocar a nossa prioridade. Se nós olharmos para a nossa vida espiritual em algum momento, vai ter momento que nós vamos ter tendência a querer mais focar nas coisas que são daqui dessa terra. Se nós não tivermos cuidado, vai ter momento que nós vamos ser Marta. Vamos priorizar o trabalho. Não que eu não queira dizer aqui que a igreja, mas eu aprendo todo dia que eu venho para a igreja. O professor sempre diz, na primeira hora você tem que tentar tirar a sua primeira hora para o Senhor. E o povo de Deus trabalha. Mas às vezes a correria é tão grande que nós não temos tempo de priorizar isso, ou não encaixamos esse tempo. Às vezes nós agimos como Marta e deixamos o Senhor sem ser a prioridade. Primeiro a minha casa, primeiro o meu trabalho, primeiro as lutas que eu tenho que resolver aqui. E ele fica ali, de lado. Mas quando o Senhor foi questionado por Marta, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? O que foi que o Senhor disse? Maria escolheu a melhor parte. E eu sei que tem como a gente fazer as nossas atividades tirando a nossa prioridade do nosso Deus. Porque é algo que vai fazer crescermos espiritualmente. É algo que nós vamos ter que se dispor a sacrificar a nossa carne e dizer, Senhor, a prioridade é tua. Se eu tenho que levantar às 6, eu tenho que me adiantar e priorizar a tua palavra, o estudo da lição, as coisas de Deus. Porque se nós não fizer isso, irmão, nós levantamos os pés, corremos para o trabalho, priorizamos a nossa vida secular e outra vez nos tornamos Marta. Mas a gente vai ver em outra ocasião que o Senhor ali ele já estava de novo indo para a vida dessa família. Naquele dia Maria foi o nosso exemplo de cristão. Ela estava numa vida X. Com certeza já priorizando o mestre. Mas teve outro momento que a circunstância da nossa vida faz a gente fazer, que geralmente, quando as coisas apertam, quando a nossa família não está no momento de bonança ou de alegria, quando vem a adversidade, a doença,
No caso daquela família, uma doença grave que levou à morte, Marta aprendeu a priorizar, a ouvir o Mestre. Você pode ver que aqui vai dizer que quando o Senhor chegou para ressuscitar Lázaro, você vai ver, Marta foi a primeira que deu ouvido. O Mestre chegou, ela correu. E quantas vezes na nossa vida não é necessário a gente passar por uma situação dessa? Quantas vezes o Senhor está aqui? Eu estou aqui, é o nosso momento. Eu estou aqui porque não há mais tempo a perder. Tu precisa crescer, tu precisa aprender, tu precisa ter comunhão. Eu tenho algo grandioso para você fazer. E nós continuamos, Marta. Mas nós temos que entender uma coisa. A nossa vida, independente do momento, vai ter momento de frieza espiritual? Vai. Vai ter momento que nós vamos estar mais? Vai. Esse alto e baixo vai fazer parte porque nós somos seres humanos ainda. Então, nesse processo de santificação, aprendizado, crescendo com o Senhor. Mas o que é que nós temos que fazer quando a fraqueza espiritual vier? Priorizar a palavra de Deus. Priorizar a oração. Temos que nos tornar Maria. Correr para os pés do Senhor e ir aprender dele, lutar com ele as guerras que tem dentro de nós. Além da guerra espiritual que nós já enfrentamos, há uma guerra ferrenha dentro de mim e dentro de você, onde o seu ser luta contra você, para você não obedecer a Deus. Porque a nossa carne, o apóstolo Paulo diz que ela milita contra o Espírito. É uma guerra. E um soldado na guerra, ele está ali para lutar. Mas o soldado, ele só vai vencer se ele tiver as ordenanças do general. Ele recebe dele, ele aprende a lutar com ele coloca em prática. Aí sim, se torna um soldado aprovado pelo Senhor. Nós entendemos que a nossa vida, ela não é uma linha reta. Mas nós estamos aqui, com todos os sábados, estamos aqui no quartel-general, onde o Senhor nos instrui e nos faz crescer para enfrentar a guerra lá fora. A guerra espiritual, a guerra psicológica, a guerra emocional, todas as nossas guerras são vencidas no Senhor, mas vai depender a quem nós damos lugar. Quem é que vai vencer? Então, quando nós estamos nesse estágio de mordidão espiritual, nós buscamos ao Senhor, então nós entendemos que ainda que a nossa fraqueza, que nós superamos, e hoje estamos melhor diante de Deus, a fraqueza serviu de testemunho para a glória do nome dEle. Quer para a vida, quer para a morte, a nossa vida seja para a glória do nome do Senhor. Aqui mais na frente, como é bem recente e bem conhecido o texto, nós vamos ver que Jesus chegou. Ele chegou naquela cidade, ele sabia que Lázaro estava lá sepultado aos dias, porque ele esperou aquilo acontecer. Então a gente vai ver a reação desta mulher, Marta. A mulher que um dia lá atrás recebeu o Senhor e não deu a devida atenção, não a que ele queria. O Senhor, ele queria ser bem tratado, ser bem recebido, mas o Senhor, ele quer ser ouvido, ele quer que você aprenda, ele quer que você dê ouvido e obedeça. Não tem coisa mais preciosa para Jesus do que o cristão que dá ouvido, atenção àquilo que ele ensina. E na hora da adversidade, Marta é o nosso exemplo. Fez aquilo que todos nós devemos fazer. Correu para os pés do Senhor. E aí você já vê Maria que ficou inerte. Você vê que é cristão, que ele está bem, está firme, mas quando vem a adversidade, aquilo consegue paralisar ele. Maria ficou parada em casa, mas Marta correu e foi aos pés do Mestre. E quando o Senhor começou, olha Marta, não chore, porque o teu irmão há de ressuscitar. E ela já sabia que Jesus tinha, ela conhecia a palavra de Deus, ela sabia que o Senhor ia ressuscitar o seu irmão. E ela dizia, eu sei, Senhor. Mas ela pensou que era a ressurreição a qual todos nós aguardamos. Mas o Senhor disse, não. Eu sou a ressurreição e a vida.
Crês tu nisso? Ele entendeu, chamou a atenção dela e disse: eu posso ressuscitar agora, porque sou eu que sou a ressurreição. A morte de Lázaro não foi simplesmente um fato onde Jesus deixou um filho seu padecer, sofrer uma enfermidade e morrer, simplesmente. Foi algo que foi concedido, permitido, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E aí o Senhor chegou na casa de Lázaro. E às vezes, irmãos, nós, quando o Senhor permite nós passar por alguma coisa, que Ele sabe para que é, para a honra e glória do seu nome, nós questionamos a Deus. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por esse momento? Mas nós temos que entender que quando você se levantou para servir, você entrou na guerra. O soldado, irmão, ele é ferido na guerra. O soldado que é fiel ao general, ele pode até morrer na guerra. Nós não estamos exemplo de morrer na guerra. Mas quando esse soldado, ele morre na guerra, fiel aos propósitos do seu Deus, ele não morreu, ele só dormiu. Ele descansou. Como diz o apóstolo, ele combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Quando o soldado, ele é fiel ao seu Deus, ainda que ele levante e caia nas fraquezas dessa vida, ainda que momentos lá em cima, momentos lá embaixo, quando ele busca o seu Deus, se ele está fraco, ele fica forte. Se ele está frio, ele fica fervoroso. Se ele está morto espiritualmente, Deus ainda é Deus de ressurreição. Ele ressuscita a nossa vida espiritual. E ai de nós, se não fosse isso. Eu não tinha voltado para a presença do meu Deus depois de 15 anos longe dele. Mas eu quero que você entenda que, independente da situação que nós temos passando na nossa vida, Lázaro, Marta, Maria, entendam uma coisa: quer para a vida, quer para a morte, sejamos para a glória do nome do Senhor. Nós vimos Marta agindo como o Senhor espera de alguém. Não que Ele queira que nós socorramos os braços dele quando estiver na dificuldade, quando estiver passando pelos momentos de aflição da nossa vida, quando a guerra estiver tão difícil que você entende que não tem outra saída a não ser buscar socorro nos pés do Senhor. É a última das saídas. Não é assim que Ele quer. Não é assim que Ele espera. Mas mesmo assim, quando a gente vai assim, irmãos, Ele ainda ouve a nossa voz. E a gente viu que ela agiu conforme o seu coração falou. Ali era a dor de quem perdeu o irmão, a dor de quem estava passando um mundo muito dolorido, mas ela foi para os pés certos. Os pés de Deus, os pés de Jesus, os pés da ressurreição. Se nós estamos em momentos da nossa vida que está difícil, às vezes vontade até de ir para a igreja, você tem que lutar contra você mesmo para ir. É hora de correr para os pés do Senhor. É hora de priorizar o Senhor, para que a sua vida volte a ter espiritualmente brilho, vida, ser uma brasa acesa que vai contaminar as outras. Então o Senhor, Marta voltou e foi chamar Maria. Uma vez Maria foi aos pés do Senhor adorá-lo voluntariamente. Nesse momento Maria foi aos pés do Senhor, ouvindo a voz de quem Ele chamava. O momento espiritual dela necessitou que o Senhor chamasse e que ela desse ouvido à voz e viesse. Nas duas situações, Ele está ali para nos ajudar. Ele nos tira lá do mais profundo da frieza espiritual, do comodismo espiritual. Estamos aqui com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser a voz do último clamor. Não há tempo de nos deixarmos abater na frieza espiritual. Todos os dias temos que pedir ao Senhor. Uma oração que eu fiz ao meu Deus há muitos anos e eu ainda faço.
que o meu Deus lutasse por mim, até contra mim mesmo, sobretudo contra mim. Porque o mal ele nos rodeia, mas se tu existir, ele sabe. Alguém te persegue por um tempo, mas depois te deixa. Mas você só vai se livrar desse outro eu quando o Senhor nos transformar nesse corpo corruptível. Aí a velha criatura morre. E nós vamos deixar de enfrentar. Mas agora eu quero trazer para nós Lázaro. Será que você e eu estamos prontos para que é para a vida ou que é para a morte? É para a glória do nome do Senhor? Porque a igreja do último momento, nós tivemos agora há pouco, uma semana de oração, onde o professor nos ensinou que talvez alguns de nós estivermos nesse tempo, vai precisar da vida. Será que estamos bem? Quer para a vida, quer para a morte, ser para a glória do Senhor? Será que estamos espiritualmente preparados para estar na frente de uma decisão de vida ou de morte e alguém dizer, nega a tua fé, e nós dizer, não, eu vou continuar guardando a lei do meu Deus como Ele mandou. Eu vou continuar dizendo a verdade que está escrita. Ainda que alguém me persiga, ainda que alguém deixe de falar comigo, ainda que alguém não queira mais a minha amizade, o professor, eu gosto de observar, sempre diz assim, você tem sempre que usar a palavra, está escrito. Está escrito. E nós temos isso para passar. Muitos dos nossos amados e queridos irmãos, em muitas igrejas aí, ainda não têm consciência do que está escrito. E é nas nossas mãos a responsabilidade de levar, porque o Senhor nos deu a graça, a honra, a responsabilidade de levar o que está escrito fielmente como está aqui. Louve a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Porque você foi tirado do mundo e trago para o lugar correto. Você não teve que passear por aí, aprendendo meias verdades. Você está no lugar correto. Os que vêm agora, de mim para frente, tem muita coisa para aprender e muito pouco tempo. E alguns de nós vai ter que estar como Lázaro. Quer para a vida, quer para a morte. É para a glória do nome do Senhor. Estamos preparados para isso? Aquele homem, quando conheceu Jesus, ele não imaginava que ele ia ter que morrer para a glória do nome de Jesus. Ele não imaginava que ele ia passar por uma enfermidade, que ele ia sofrer, porque uma enfermidade que leva à morte, irmão, não é uma coisa simples não. Uma enfermidade que leva um ser humano à morte é algo sério. E ele morreu para a glória do nome, ainda que ele não soubesse, mas foi para a glória do nome de Jesus. A nossa vida, os nossos feitos, nosso testemunho, tem que ser com esse foco, para a glória do nome dele. Se eu renego a mim, é para a glória do nome dele. Se eu faço a vontade dele, ainda que me pareça pesar, mas não é, porque quanto mais eu conheço, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais fácil fica obedecer. Porque quando a gente ama, tudo se torna mais fácil. Qual é a grande diferença entre aqueles que amam Jesus e os que não amam? É porque os que amam, irmãos, entendem a grandeza de que Ele colocar. Os que amam Jesus sabem que a causa de Deus é a causa mais nobre, mais maravilhosa e a mais valiosa a qual você possa dar o seu sangue, a sua vida. É a causa do reino de Deus. Os que o amam, eles vão até a morte sim. Mesmo que a sua carne trema, mas ele vai entender que é só um momento. Que daqui a pouco fechou os olhos, mas quando abrir, já está com o Senhor. Já está com o Senhor na ressurreição no último dia, quando ele voltar. Temos aprendido isso nessa lição. Uma lição maravilhosa, que tem nos tirado muitas dúvidas.
Mas você, igreja do Senhor, eleita de Deus, chamada para ser responsável pelos últimos clamores nessa terra, como está a sua vida? Como está a nossa vida? Nós temos que ter convicção, certeza e entender que é maravilhoso, grande e tremendo e terrível o que tem de acontecer na humanidade. Mas para nós resta a grandiosa esperança daqueles que aprenderam que a sua vida, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que você não aceite muitas vezes, foi feita, está sendo conduzida, ensinada para a honra e a glória daquele que lhe alistou para esta vida. Então tenhamos isso no nosso coração. Lázaro, ele foi esse cristão. Ele não entendeu, mas a sua morte foi para a glória do nome de Deus. Até para nós entender e ver hoje que o nosso Deus ressuscita mortos, a glória do seu nome, e vai ter muitos que nós vamos ver dos nossos queridos. A saudade que Marta e Maria sentiu naquele dia, e a alegria que ela sentiu naquele dia também foi passageira. Porque Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Mas a ressurreição que nós aguardamos, e pregamos, e esperamos, está para nós guardado. Os abraços que nós temos para dar é para sempre. Não vai mais existir dor, não vai mais existir essa linha de sobe e desce espiritual, vai ser só alegria, vai ser só vitória. Porque lá no céu, o Senhor não vai mais ter lágrima, não vai mais ter dor, não vai mais ter morte, não vai mais ter pranto, e você vai entender, e você vai ver lá, quando você entender tudo que passou aqui, vai glorificar Ele e dizer: Senhor, obrigado, porque para a glória e a honra do Teu nome foi a minha vida. Amém? Aleluia. Eu vou louvar mais um louvor. Eu gosto que você meditasse. Logo após nós vamos orar. Faça uma oração aí no seu íntimo. Eu não sei como é que está na sua vida, mas o Senhor sabe. Então que Ele nos deixa essa convicção, que é para a vida, que é para a morte. Nós vamos vencer o dia com o Senhor. Aleluia. Vai ter tempestade, vai ter luta, mas vai ter a grandiosa vitória. Tudo passa, irmãos. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me mostrar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera.
sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o seu joelho está no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Onde que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso esperando todo esse dia. Ai, ai. Aleluia. Glória a Deus, amém. Confia, descansa. Sua vida é um projeto de Deus. Se você deixar, Ele faz a sua vida testemunho de vitória, de honra e glória para o nome dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar mais uma vez aqui, aprendendo, Senhor. Porque necessitamos, Senhor, de Ti todos os dias, para, Senhor, vencer as nossas guerras espirituais, físicas, emocionais, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer nada, assim como diz a Tua palavra. Então, meu Pai, eis aqui a Tua eleita, a Tua noiva. Estamos aqui para aprender contigo, para, Senhor, caminhar, Senhor, uma milha a mais, duas até a Tua volta. E que a nossa história, quer para a vida, quer para a morte, seja a glória do Teu nome. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.